Shalom, shalom, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com mais um vídeo e hoje trazendo um tema muito especial para vocês sobre os gigantes antes e depois do dilúvio. Eu sou Rabino Yosef Baruch e vamos a mais um shiur hoje aqui com vocês. Bom, mas antes de nós entrarmos aqui no nosso shiur, eu quero novamente convidá-los para que você possa fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, né, você que está entrando de repente aqui no nosso canal pela primeira vez, vendo o nosso vídeo pela primeira vez, aqui está o convite para que você se inscreva, para que você aperte o sininho, para que você seja notificado sempre que a gente postar um novo trabalho aqui, um novo vídeo, um novo estudo, né? Não deixe também de compartilhar o vídeo com outras pessoas, porque o nosso maior objetivo é alcançar as pessoas, dando a elas acesso ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus, do conhecimento bíblico e também do povo de Israel. Também é muito importante que você deixe o like, né? Isso é importante para que o YouTube veja que você gostou do nosso vídeo. E comente, pode comentar, você tem a liberdade de comentar, de fazer perguntas, né? Certamente vai ser muito proveitoso toda a sua interação com o nosso vídeo. E também quero aproveitar para lembrar a todos que nossa ZIU, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa universidade a nível religioso, né? O nosso seminário teológico, judaico, messiânico, está aberta a inscrições, você pode se inscrever na nossa yeshiva, aonde você vai ter acesso a um conteúdo maravilhoso dentro das escrituras sagradas, desde Gênesis a Apocalipse, dentro do conhecimento da origem da língua, ali no hebraico, dentro da cultura do povo judeu, no comentário dos sábios de Israel. Tem sido já uma grande bênção, muitos são os que têm estudado conosco e já têm deixado seus testemunhos, ou seja, de uma participação maravilhosa na nossa yeshiva. Tem tanto sido abençoado pela nossa yeshiva, quanto também tem abençoado a gente com a presença deles. E você não pode ficar de fora. Aqui está o nosso convite para você. Entre aqui embaixo, onde você tem as informações, você vai ter acesso à nossa secretaria e você já pode participar do nosso sistema rotatório, né? Então, você pode entrar agora, não importa se já começou, você pode entrar a qualquer momento do ano, você vai sempre seguir o ciclo de aulas e aquilo que você ainda não estudou, você vai voltar a ter no final. Mas é muito importante que comece agora, né? Porque aqui a gente está no início do ano, você já pode aproveitar bastante todo o conteúdo junto com a turma que já está em andamento. Então aqui fica o nosso convite para você, não deixe de fazer parte da nossa ZIU, você já é muito bem-vindo. Todas as informações aqui embaixo para você. Bom, então vamos iniciar aqui o nosso shiur de hoje. Como nós mencionamos aqui, nós vamos falar sobre os malachim, sobre os anjos gigantes, né? Ou seja, na realidade nós vamos falar sobre gigantes antes do dilúvio e gigantes depois do dilúvio. É claro que anjos estão relacionados com os gigantes anteriores ao dilúvio, mas o tema principal é esse. São os gigantes antes do dilúvio e os gigantes depois do dilúvio. Nós temos tido muitas perguntas acerca desses dois tipos de gigantes, né? Se são os mesmos, existe corrente judaica que possa defender a ideia de que os gigantes que apareceram antes do dilúvio, os Nefilim, são os mesmos gigantes que aparecem em Canaã. Então, é tudo isso que nós vamos abordar aqui hoje, e eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao conhecimento que você já tem das Escrituras Sagradas. Então, vamos lá, vamos entrar aqui no nosso shiur. Quero já compartilhar com vocês o nosso material. Vamos aqui. Bom, vamos lá, muita coisa boa para compartilhar com vocês. Um assunto, na realidade, né,
que nós já vimos até em um outro tema, mas nós vamos revê-lo aqui pelo fato justamente de mencionar esses gigantes anteriores ao dilúvio, não é? Então, está claro, né, que do conhecimento bíblico, que esses gigantes eram os Nefilim, né, conhecido como os gigantes caídos. Por que caídos? Porque o próprio nome Nefilim vem do verbo limpol, ou lenafel, que quer dizer cair, né? Então, na realidade, eles eram caídos justamente pelo fato de serem gigantes, filhos de seres angelicais que tomaram mulheres e tiveram filhos com elas, né? Conforme a descrição de Gênesis e também do livro de Enoque. E aqui eu trago para vocês, além da referência de Gênesis, eu estou trazendo a referência do livro de Enoque para vocês. Sendo o livro de Enoque um material aqui, um vídeo que nós já fizemos, né? Já compartilhamos com todos vocês aqui. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho mais, só para dar esse contexto, né? Então, esses anjos, os filhos de Deus que desejaram descer à terra, né, eles olharam para as mulheres e desejaram ter descendência entre os homens. E nesse caso, com a permissão divina, é lógico, isso não aconteceria se não houvesse uma permissão divina. Agora, quando eu falo permissão divina, isso não quer dizer que Deus estava se agradando dessa postura dos anjos, e é claro que não, tá? Bom, aqui no Sefer Hanor, livro de Enoque, o capítulo 6, do 1 ao 4, diz: E sucedeu naqueles dias, quando se multiplicaram os filhos de Adão, e lhe nasceram filhas belas e agradáveis, e viram-nas os anjos, filhos dos céus, e cobiçaram-nas, e falaram um com o seu companheiro, dizendo: Eia, tomemos mulheres dentre as filhas de Adão, o homem, e venha a nascer filhos para nós. E disse-lhes Xamiasa, o maior entre eles: Eu temo que, ao fazer isso, recaia só sobre mim este grande pecado. Então, Xamiasa, aqui, que era o líder, ele tinha essa grande preocupação, segundo aqui o livro de Enoque, né? E responderam-lhe todos e disseram: Um juramento juramos todos, e uma aliança fazemos, que não abandonaremos este conselho, pois assim o faremos. Então, juraram todos juntos e fizeram uma aliança, e eram todos anjos líderes. E nasceram até e desceram até Arades, que é o pico do monte Hermon, e assim chamaram o nome daquele monte Hermon, porque lá cometeram herem e fizeram aliança entre eles. Então veja a descrição do livro de Enoque. Aqui você tem uma visão do Monte Hermon, nós mostramos isso no nosso outro shiur, mas só para que você tenha essa compreensão onde foi feito essa aliança entre os anjos, né? E dali é onde eles vão começar a tomar as mulheres para terem filhos com elas, da onde vai surgir os gigantes, tá? Esse aqui é o Monte Hermon, lá no norte da terra de Israel, na Galileia, tá? Temos uma outra foto mais distante, também muito bom para você ter toda essa visão. E aqui está novamente o nome desses anjos, eram os nomes dos cabeças deles: Xamiasa, este era o maior dentre eles, Orquivarmiel, Arriviel, Tamiel, Remuel, Danael, Ehezkel, Sharcuel, Asael, Armiras, Batrael, Hananiah, Ziquivá, Shamshuel, Shartael, Turael, Yumiel e Arziel. Estes eram os grandes líderes, os líderes e todos os outros juntos deles. E é isso que vai ocorrer. Eles fazem essa aliança em cima do Monte Hermon, e dali eles partem para tomar as mulheres que desejaram, e tomaram para eles, e pediram para eles cada uma, e vieram a elas e se uniram a elas, e ensinaram a elas feitiços, encantos, alquimias, como nós mencionamos no outro shiur, ou seja, fizeram com que os homens andassem pelo caminho de distanciamento de Deus. E eis que engravidaram e nasceram-lhes Nefilim, os grandes. Veja que o termo no hebraico, Nefilim Hagdolim, do livro de Enoque, traz justamente a expressão para gigantes, e sua altura era de 300 amot. E eles comiam tudo que trazia o homem, até que não permaneceu comida para os homens, e começaram a pecar com aves, ou seja, a comer animais. Répteis, peixes, comiam suas carnes e bebiam seu sangue. Então a terra se encheu de violência, o termo que aparece sendo Hamas.
né, o mesmo termo aí do grupo terrorista que tem feito toda essa desgraça aí nesses últimos dias, provocando a guerra contra Israel. Então, analisando toda essa parte do contexto bíblico e do livro do profeta Enoque, dos dias anteriores ao dilúvio, assim foi que surgiram esses gigantes, esses grandes homens do passado. E nós temos aqui o ponto exato da descendência de Adão, ou seja, o período em que esses anjos vão descer, e ali, ao tomar as mulheres, vai dar origem a esses gigantes, né? E é justamente aqui, contando desde Adão adiante, nós vamos ter a geração de Iared, né? Traduzido como Jared. Continue comigo aqui, que eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito ao conhecimento que você já tem. Se você não tem nenhum conhecimento sobre isso, você está aprendendo agora com a gente aqui. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Aqui nós temos uma breve explicação do hebraico, como nós mencionamos no outro estudo, para mostrar que Jared, né, porque foi na geração dele, porque o nome dele já demonstra a descida, né, e essa foi a razão pela qual ele recebeu esse nome, marcando no tempo justamente o período em que os anjos descem, e ali, a partir daquele momento, começa a nascer os gigantes. Né? E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, e andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, pois Deus o tomou para si. Ou seja, é justamente essa geração de Enoque é que vai aparecer os Nefilim. E os Nefilim, na realidade, eles vão ser esses gigantes, o produto de anjos mesclado com mulheres, e que se criaram reinos, né? Nós temos algumas imagens aqui para exemplificar esse tempo, né? Os gigantes ali nos dias anteriores ao dilúvio, de maneira que cresceram de uma maneira tão absurda, né? E se tornaram tão poderosos que se tornaram homens de fama, como está escrito no próprio texto bíblico, né? E ali começaram a fazer guerras e até mesmo a oprimir os próprios seres humanos, pelos quais tinham que trazer comida para eles, né? Então, vemos um cenário, parece até um cenário de filme, na realidade, né? Ou seja, a convivência desses gigantes com seres humanos normais, realmente formando ali, anterior ao dilúvio, nos dias anteriores ao dilúvio, realmente cenários de guerras bem épicos, né? Bem arcaicos, na realidade. E o que vai acontecer? Vai chegar o momento em que Enoque ele recebe instruções divinas para trazer advertência a esses anjos esses gigantes, que o tempo deles estava acabando, e é por essa razão que Deus vai mandar o dilúvio, né? Eu coloquei até aqui também, compartilhando sobre o pergaminho, pergaminhos do Mar Morto, né, que foram encontrados, que traz um escrito sobre o livro dos gigantes, o Sefer HaNefilim, tudo para comprovar realmente toda essa ideia. Então, queridos, aqui eu acredito que você percebeu, até mesmo por tudo que já vimos compartilhado no outro estudo também, não só apenas no texto bíblico, mas também ali com as informações do Sefer Hanor, do livro de Enoque. Esses gigantes do passado, eles vão perecer, eles vão ser destruídos nas águas do dilúvio, até porque o dilúvio foi enviado para destruí-los. Deus, ele fica muito triste, né, e muito irado também, porque a violência começou a crescer no mundo, não só em relação à maldade que se fazia com os animais, mas também aos homens que estavam se afastando cada vez mais de Deus por conta de todo esse pecado e idolatria, né, eles também estavam assassinando as outras pessoas justas, os descendentes de Adão, por Sete, Mahalalel, Jared, Enoque, Metusalém, todos esses justos que tiveram filhos e filhas, muitos deles estavam sendo assassinados também. E Deus, ele vai sentenciar o mundo antigo. E justamente somente na 10ª geração, que é a geração de Noé, de Noar, Deus vai sentenciar realmente de uma vez por todas, para que acabe de uma vez por todas.
tanto os anjos caídos que se materializaram, quanto os nefilim, que são o produto dessa mescla, dessa coisa híbrida entre seres espirituais com seres humanos, seres espirituais materializados com seres humanos, as mulheres, né? Então, nesse caso aqui, Deus vai enviar o dilúvio para realmente acabar com eles, dando a oportunidade a Noé, junto com a sua família, por serem encontrados justos diante de Deus, de dar continuidade ao novo mundo, né? Agora aí vem a pergunta: como pode, então, se naquele contexto os gigantes foram destruídos pelas águas do dilúvio, aparecerem gigantes depois? Essa é a pergunta que se faz, né? Alguns vão trazer, dentro de algumas teorias, até mesmo judaicas, porque algumas interpretações, até mesmo cabalísticas, de alguns rabinos também, algumas interpretações dentro da tradição judaica, uma que diz que Shamiasa, que era esse principal anjo, veio agarrado na arca. E o outro vai dizer que as filhas, no caso as mulheres dos 3 filhos de Noé, elas tinham o sangue mesclado da outra geração de pessoas, que se mesclaram com os anjos caídos, ou seja, de pessoas ímpias. E por elas terem essa contaminação, o DNA vai passar e elas vão ter filhos gigantes depois. Ou seja, todas essas teorias, elas são uma tentativa de explicar o aparecimento de gigantes depois do dilúvio. Porém, não há nada que dê base para isso. São apenas suposições, são apenas ideias que não têm a base total da opinião de todos. Não se sustenta porque não tem aprovação histórica, comprovação histórica, arqueológica ou documental, ou até mesmo de vários rabinos que apoiem. São especulações e interpretações baseadas em alguns escritos que existem dentro da tradição judaica. Mas é muito importante a gente entender que a gente precisa levar com seriedade, né, ao que está escrito na Torá, o que está escrito no Tanar, ou seja, em toda a Bíblia, ali, Antigo e Novo Testamento, mas com a coerência do todo, né? Então a gente não pode sair criando doutrinas e ideias somente porque um rabino disse ou porque está escrito num livro determinado, né? Então vamos acompanhar aqui novamente o nosso slide, porque agora nós vamos falar dos gigantes posteriores ao dilúvio. Então, vamos pensar aqui que aconteceu o dilúvio, todos esses gigantes morreram, agora Noé e seus filhos com as suas esposas vão repovoar o mundo, e agora vem a Torre de Babel, ou seja, começa de novo as nações surgirem no mundo. E aí vão aparecer gigantes novamente, né? Da onde vêm esses gigantes que aparecem depois do dilúvio? Nós vamos ter as descrições bíblicas, referências bíblicas que trazem a informação para a gente, trazendo nomes específicos para essas classes angelicais. Por exemplo, Anakim, Refaim, Zamzumim e Emim. Esses são os nomes dados pelos povos do Oriente a essas classes de gigantes que apareceram na terra de Canaã, que se desenvolveram na terra de Canaã. Então vamos ver aqui as referências, né? Nós temos aqui Deuteronômio 2:20. Também essa foi considerada a terra de Refaim. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumim. Também Deuteronômio 9:2 diz: um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes, quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Também temos Números, capítulo 13, verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, os Anakim, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Novamente, a gente continua com a referência em Deuteronômio 2, 10 e 11. E os Emim dantes habitavam nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os Anakim, e os moabitas os chamavam Emim. Também aqui a referência de Josué, capítulo 12, verso 4. Como também o termo de Og, rei de Baxã,
que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. Também Josué 12, verso 4, no caso aqui, é a referência posterior. Todo o reino de Og em Baxã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Também temos o primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 20, verso 4. E depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Hussatita, feriu a Sipai dos filhos dos gigantes e ficaram subjugados. Também uma referência de 2 Crônicas 21:16, e Esbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Também 1 Crônicas 20, verso 6 diz: e houve ainda outra guerra em Gat, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e que também era filho de gigante. Então veja que as referências bíblicas mostram para nós que realmente na terra de Canaã havia gigantes. Aqui nós temos uma imagem somente para expressar aqui, né, os gigantes na observação da terra prometida pelos espias. E eles vão trazer essa declaração, né, nessa ilustração de Deuteronômio 1:28, eles vão dizer assim: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Então, bom, veja quantas referências dentro do texto bíblico mostrando que a terra de Israel era uma terra de povo gigante. Agora, esses são os descendentes dos Nefilim, daqueles gigantes anteriores ao dilúvio? Não, não é, não pode ser, porque não tem coerência o argumento que tenta defender que Chame-Asa veio pendurado na arca. Ora, queridos, vamos aqui a vamos à seriedade dos fatos, vamos ser coerentes. Se o eterno Deus envia um juízo de águas sobre o mundo para destruir aqueles que acabaram contaminando a terra com a sua desobediência, anjos que desceram, tomaram as mulheres, ou seja, ultrapassaram as barreiras, os limites determinados para eles, ou seja, pecaram, transgrediram, e com essa transgressão trouxe destruição, trouxe contaminação para a terra. Agora Deus estabelece o juízo para eles e agora Deus vai permitir que Chame-Asa venha agarrado na arca. Ou que as filhas, ou seja, as mulheres dos filhos de Noé, elas são filhas de lá da geração dos ímpios, ou elas foram contaminadas pelos ímpios. Ora, não há coerência em entender que a geração de Noé, que é a 10ª depois de Adão, vem de uma geração de justos. Por que que essas esposas seriam esposas de ímpios? Não tem sentido. É uma tentativa de explicar algo porque não encontro uma resposta plausível. Eu vou trazer uma resposta aqui. Mas a gente não pode ficar tentando criar coisas só porque eu tenho que dar uma resposta. Não, não tem coerência. Toda aquela geração anterior ao dilúvio, ela pereceu nas águas do dilúvio. Foi o juízo sobre o mundo antigo. E justamente por conta deles, não tem sentido Deus permitir eles virem para o novo mundo. Agora, quem são então esses gigantes? Ora, esses gigantes nasceram, se desenvolveram da parte do ser humano. É uma espécie de gigantismo. Nós temos, nos nossos dias, vários tipos de gigantismo. Só que hoje não é mais como antes. Nós temos ali aquele tempo, um tempo muito próximo ainda do dilúvio, o mundo era um mundo diferente, não havia tanta poluição, não havia tanta... Ou seja, tantas coisas que contribuem para a degradação da matéria, do corpo humano, poluição, enfermidades, ou seja, a própria questão cognitiva e genética.
Hoje nós temos gigantismos e quando aparece gigantismo, as pessoas elas têm a estatura alta, porém têm algumas debilidades, nunca é perfeito, nunca é gigante, poderoso e forte, o que naquele tempo ainda existia. Então, é literalmente uma questão de descendência, senão o quê? As pessoas que nascem hoje com gigantismo são o quê? Filhos de seres espirituais? Então não tem sentido a gente tentar atrelar aos nefilim uma coisa que é natural, isso pode acontecer. E naquele tempo, segundo a descrição bíblica, ela nos mostra que havia esse tipo de gigantismo no Oriente, principalmente ali, naquele contexto da terra de Canaã. Então você viu aqui as referências bíblicas que mostra que aquele espaço era um espaço com muitos gigantes. Inclusive, nosso pai Abraão, ele quando peregrinou na terra de Canaã, ele foi amigo de muitos gigantes, ele foi confederado de gigantes, né? Até mesmo Efron, que vendeu para ele Marpela em Hebrom, se diz que era um gigante. Nosso grande querido Moshe Rabbeinu, Moisés, lutou contra os gigantes em Edrei, em Baixã, em Heshbon, e venceu esses gigantes. Então isso é muito importante a gente entender que realmente eles têm uma característica diferente. Vamos continuar aqui só para a gente poder dar contexto, porque no decorrer da história vai aparecer outros gigantes ainda, depois da posse de Canaã. E o mais clássico que a gente tem é quem? É o nosso rei Davi, quando ainda jovem, enfrentou aquele gigante ali filisteu, né? E venceu ele com aquela funda, e a história se torna uma história aí épica, trazendo uma grande vitória para Israel e deixando Israel famoso, né? Quando o nosso rei Davi ali ainda muito jovenzinho, venceu um gigante. Temos também a descrição desses gigantes na terra de Canaã, e nós vamos ver que eles são de regiões diferentes, nós temos os Anaquim, nós temos os Refaim, os Anzumim, os Emim, ou seja, as regiões da terra que nós vamos ver aqui no mapa, né, que seria para o norte, ali perto do Mar da Galileia, nessa região. Você tem a parte de Baxam, que é onde você tem as colinas do Golã, que hoje fazem fronteira ali de Israel com a Síria, era aquela parte terra de gigantes. Perto do rio Arnon, né, ali a terra de Hesbom também, e mais para dentro do território de Israel, de Canaã, você tinha ali a parte de Hebrom, a parte de Gate, onde estavam os filisteus na costa, também tinha alguns gigantes, né? Ou seja, voltamos aos termos, eles são chamados de Refaim, de Zanzumim, de Emim. Nenhum deles é chamado de Nefilim. Há um relato de um espia que ele vai dizer: nós vimos os Nefilim, mas aquilo é o relato do espia querendo trazer medo ao povo de Israel para criar uma situação ali que provocou realmente aquela, como eles maldisseram a terra, né? Eles falaram mal da terra, eles duvidaram de Deus, provocando a ira de Deus. E aqui eu trouxe para vocês um achado arqueológico, né? Um achado arqueológico sobre gigantes cananeus, e isso aqui é literalmente uma descrição, veja o tamanho, é 3 vezes maior do que um ser humano comum. Esses aqui embaixo sendo expressados como seres humanos comuns, e os gigantes, né, dentro desse achado arqueológico aí. Né? Temos uma outra pedra também, que é a pedra sobre os Nanunakim, né, ou Anunakim, que até lembra o termo Anakim, né, que são os gigantes da Babilônia. Isso é de um anterior ainda à parte da terra de Canaã, mas lá na Babilônia também sendo visto. Veja que também, quando você, por uma perspectiva, você vê que é o triplo de uma pessoa comum, né? Nessa pedra que foi achada, inclusive que até envolve esse tema com astronomia, você vê um gigante, né, e as outras pessoas servindo a ele. Aqui nós temos um achado arqueológico sobre Nimrod, que é ali daquele período da Torre de Babel, e esse achado mostra para a gente o seguinte, que a questão de Nimrod, da Torre de Babel em diante, né, nós vamos ter ali justamente do povo em que Nimrod descende, que é Cam, né, os camitas, é o que vai desenvolver mais gigantes, né? Então, de alguma forma, eles tinham ali essa predisposição ao gigantismo. E vemos a cidade de Babilônia, claro, é só para exemplificar também, aonde ali a Torre de Babel ela vai se tornar ali o centro da adoração pagã, né, os deuses babilônicos, aonde você tem figuras de gigantes,
né, tendo essa influência sobre eles. Inclusive o templo de Merodach, ou Marduk, né, vai expressar a divindade deles como um gigante, né? Então é só para a gente entender bem, né, como permeou a ideia do gigantismo no tempo bíblico, né? E como o povo de Israel ele chega para tomar posse da terra, e Deus disse para Abraão, nosso pai, no capítulo 15 de Gênesis, que ele estaria dando a terra de Canaã para Abraão e para os seus descendentes, e que no tempo certo eles voltariam ali para tomar a terra. Por quê? Porque a medida do pecado deles não havia chegado onde Deus estava esperando que chegasse. Então, na realidade, essa população de gigantes era uma população cananeia que Deus estava condenando elas, desterrando elas, expulsando elas dali, entregando aquela terra na mão de Israel. Então, queridos, é esse o nosso shiur de hoje. Eu espero ter aclarado a vocês, né, a diferença entre os Nefilim, que são gigantes anteriores ao dilúvio, e os depois do dilúvio, os Anakim, Zanzumim, Emim e Refaim, que são gigantes posteriores ao dilúvio. Esses daqui, anterior ao dilúvio, são o produto da mescla de seres angelicais com os homens, ou seja, seres angelicais materializados com mulheres, ou seja, seres humanos. E já esses daqui, depois do dilúvio, da terra de Canaã, e até mesmo Babilônia ali, são gigantes, produto do gigantismo realmente do desenvolvimento humano, né? Volto a dizer que tudo isso, querido, está debaixo de uma permissão divina. Se tudo aconteceu como aconteceu e foi registrado, foi porque Deus permitiu. Bom, eu espero ter clareado mais, cooperado mais com esse conhecimento para vocês, e eu novamente peço a você que, se esse conteúdo está te trazendo algum benefício, algum conteúdo, deixa aqui o seu like, comenta. Se você não concorda também, pode comentar do mesmo jeito, né? Nós vamos estar sempre aí trazendo alguma resposta. Não deixe de compartilhar o vídeo, é muito importante que outras pessoas conheçam as referências também tenham acesso ao material, tá bom? E se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito. Nós temos aqui também, né, uma seção de membros do canal, onde nós vamos ter lives periódicas, estudos que são exclusivos para os membros. Inclusive, nós vamos fazer uma live, né, que vai ser um tema muito importante sobre as questões do Oriente Médio agora, inclusive que vai envolver o Acordo de Abraão. Nós vamos falar sobre essa live, nessa live, então ela vai ser exclusiva para os membros. Então, você que deseja participar, se torne membro, vai estar abençoando ao nosso ministério aqui, ao nosso canal, ao trabalho que nós estamos realizando. Que o Eterno vos abençoe, que o Eterno dê a vocês, né, um dia de muitas brachot, e que vocês possam crescer muito no conhecimento e na Hesed, na graça, na misericórdia que há no nosso Mashiach Yeshua. Um grande abraço a todos, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.